Bom dia. Essas gravações que eu faço, normalmente da palavra, é de madrugada. 3h30 da manhã, eu acordo, os galos acordam para cantar, cacarejar, os perus também, as faraonas também, as cocá, né? Então, é madrugada que eu gravo. E agora? João 6. Deus permitiu. Olha nós aqui. Eu, Deus e vocês. João 6. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguiam porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos que querem comer, né? E disse Jesus: eu sei que você conhece, todos nós conhecemos esse milagre, né? E Jesus disse: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Hoje seria grama. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Bom, aqui diz 5.000 homens. Quantas mulheres e crianças não estão sendo contadas? Que, na verdade, na época, a mulher, pouco valor, né? Era, vamos dizer, uma pessoa de segundo nível àquela época. E crianças não contava mesmo. Por isso, só os homens foram contados, mais ou menos, né? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças a Deus, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu não deixo um grão de arroz no prato. Para mim é pecado encher o prato e sobrar. Encha o prato 10 vezes se for necessário, desde que não sobre, que haja fome, né? Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei,
tornou a retirar-se, ele só, para um monte. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Sim, ficaram com medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que lhe enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. De novo, a água da vida. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Então os judeus não estavam acreditando, não.
Bom, não acreditam até hoje, né? Não, os judeus não acreditam que Jesus é o nosso Salvador. Você sabe disso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Não entendiam. Nem hoje entendem. E não vão entender. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Vê que Jesus está insistindo. E ele já sabe que não ia funcionar. Este é o pão que desceu do céu. Olha, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, entre os discípulos dele. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam, os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos?
Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Sabe quem? E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Vejam que muitos discípulos largaram Jesus lá, falando sozinho, e foram embora. Discípulos. Os apóstolos são os 12 escolhidos, né? Não é fácil falar 15, 16 minutos de madrugada, falar de Deus, falar de Jesus e não poder errar, poder, mas não dever errar, porque eu tenho certeza que muitos de vocês estão seguindo na Bíblia o que eu estou falando. E se eu falar qualquer coisa errada nos comentários, critiquem. Filipinho, você errou lá no versículo tal, do capítulo tal, vê se faz uma correção, ou grave de novo essa mensagem do Evangelho, para que possamos acreditar no que você está falando, porque você está falando do nosso Criador e do nosso Salvador. Obrigado a todos, Deus nos abençoe. Bom, abençoe as vossas famílias, vossos amigos e, se Deus permitir, amanhã então traremos, em nome de Jesus, João 7. Que Deus nos abençoe. Amém.